sempre. Vamos nesse primeiro momento fechando os nossos olhos, buscando aquela sintonia fraterna e amorosa dos benfeitores espirituais, sentindo a presença de Jesus a nos envolver, envolvendo a cada um de nós harmoniosamente. Vamos procurando serenar os nossos pensamentos, os nossos corações, nos alinhando assim ao pensamento de Deus, de Jesus, sentindo verdadeiramente a transformação das energias, deixando nosso coração leve, tranquilo, a mente vazia de preocupações e afazeres, para que durante esses instantes nós possamos alimentar o nosso espírito, nos dando o pão da alma e para tanto focando todos os nossos pensamentos nos ensinos do Mestre amado. Que assim seja. A palestra da noite de hoje nós vamos falar do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é o capítulo que é considerado um lema do Espiritismo, que é o fora da caridade não há salvação. Então é um lema de todos os espíritas, né? Os espíritas são considerados a religião que mais faz caridade, né? De todas. E se transformou num lema, não é, do Espiritismo. E muitos até consideram que essa frase foi cunhada por Allan Kardec, né? Tem alguns que acreditam que fora da caridade não há salvação, foi o próprio Allan Kardec que falou. Porém, não. O Allan Kardec, quando ele codificou lá a doutrina, né, publicando o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, que foi ali difundido pela Europa, pelo mundo, a doutrina espírita em si, os religiosos da época não gostaram muito da ideia, né, de outra religião, de outra doutrina. Aí esses religiosos usaram a expressão de Paulo, dizendo, fora da igreja não há salvação. Porque tem, né, essa fala também de Paulo, fora da igreja não há salvação. Então eles utilizaram isso como quem diz, fora aqui da igreja não tem salvação. Então vocês que estão aí se aventurando pelo Espiritismo não vão ser salvos, né? E isso ali se propagou. E o Allan Kardec, em resposta, né, a essa fala, ele relembra, né, muito bem a fala de Paulo de Tarso. Fora da caridade não há salvação. Então, Paulo tem lá nas epístolas, né, que fala do fora da caridade não há salvação. Ele tem um texto muito bonito, está na Epístola aos Coríntios, né, que ele coloca esse fora da caridade não há salvação. Esse fora da igreja foi o São Cipriano de Cartago, que foi um bispo cristão do século III, que fez, né, essa expressão fora da igreja não há salvação. E aí os religiosos da época lá de Allan Kardec retomaram isso do século III e o Allan Kardec vem retomando Paulo de Tarso. Essa fala é uma fala muito importante, muito bonita, do fora da caridade não há salvação. Por que não haveria salvação para corações que não fossem caridosos? O que é a caridade, né? Então, ao invés da gente falar assim, esmiuçar a caridade, eu resolvi contar uma história que eu acho que, através da história, a própria história vai narrar aqui para os nossos corações o que de fato é a caridade. Tem um livro belíssimo da Ivone do Amaral Pereira chamado Ressurreição e Vida. É um livro lindo, que quem escreve para ela é o espírito de Leon Tolstói. Ele passa para ela alguns contos, se não me engano são 3 ou 4 contos que ela narra nesse livro. Um deles é do paralítico de Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia, mas na época que se passa a história ainda pertencia à Rússia. E é uma história verdadeira, porque o próprio Leon Tolstói conviveu com esse paralítico. O nome dele era Dimitrios. E ele foi um soldado, né, que lutou favorável à Rússia, ele era amigo do imperador, do czar, e ele era assim um homem de muitas posses, muito, muito, muito rico, o conde Dimitrios. E pelo ano de 1855, por aí, ele se adoentou gravemente. Ele começou a ter sintomas de gota, de reumatismo.
de maneira que aquilo foi se agravando. E de 1855 a 1870, ele faz inúmeros tratamentos que eram possíveis para a época, para ver se se movimentava de novo, porque com as dores ele foi atrofiando, né, os membros, as pernas, e não conseguia mais andar quase. E a mãe zelosa cuidava dele com imenso carinho. Só que em 1870, a mãe dele desencarna. E ele se vê sem ninguém praticamente no mundo. Então ele cai como se fosse numa depressão e ele vai para a casa que ele tinha no campo. E de lá ele já era um homem muito difícil de lidar, muito mal-humorado, muito agressivo, muito arredio. E com a doença e o desencarne da mãe, isso se agrava muito profundamente nele. De maneira que ele destratava todos os empregados e já nessa época estava sem os movimentos das pernas, ou seja, ele era um paralítico, né? Não se mexia da cintura para baixo. E passou-se assim os anos, né? E uma governanta que era apaixonada por ele, cuidava dele com desvelos até iguais aos da mãe, cuida dele por 10 anos. Até que num dia de muito frio, lá na Rússia fazia menos de 20 graus, né? Chega um empregado que era primo dessa governanta e começa a falar para ele as coisas que estavam acontecendo, a venda das plantações, etc. E era um assunto difícil, porque ele ia perder as vendas e tal, o que o deixou mais mal-humorado do que ele já era, de maneira que ele destrata muito gravemente esse empregado. Só que ele não se percebeu que entrou na sala um garoto de 10 anos, que era filho desse empregado. E o menino entra e fica escondido atrás das cortinas e vê tudo aquilo. Aquela cena deplorável dele destratando o empregado não tinha culpa alguma, era uma situação ali da colheita. E quando ele finaliza, depois de quase 1 hora daquilo, um menininho sai da cortina, uma criança, né, que tem a pureza e a verdade, e fala: olha, o meu irmão também é paralítico, viu? E ele não é assim como o senhor, não. Ele é gentil e paciente. E a governanta morrendo de medo, tentando esconder o menino, como que é assim que ele foi afrontar o conde? E ela aflita, e ele toma um choque, porque ninguém ali falava a verdade para ele, né? Todos os empregados aceitavam o mau humor dele, as ordens dele. Ele toma aquele choque e fica paralisado, aí mentalmente, não fisicamente, fica ali paralisado, e quando ela vai tentando puxar o menino para fora, ele fala: não, espera um minuto, você falou o quê? Seu irmão é assim como eu? Não mexe as pernas? Não, meu irmão não mexe as pernas. E ele só tem 20 anos de idade. O Dimitrios tinha por volta de 40 anos. E ele, o meu irmão, ele não é igual a você não. Ele é paralítico do pescoço para baixo. Ele ficou tão chocado que passou o dia pensativo. No dia seguinte, apesar do inverno rigorosíssimo da Rússia, ele decide ir na casa desse jovem, que ficava ali naquela... Eles eram acostumados a chamar na Rússia de isbás, né? Eram a casa dos camponeses, dos mujiks. E ele foi. Os empregados não quiseram muito levar, mas ele foi todo acobertado, todo ali protegido do frio, chegando na isbá desse mujik, que era um que vivia nas propriedades dele, que eram enormes. E quando eles chegam, uma casinha simples, porém com tanta harmonia, ele vê um jovem deitado numa cama, com uma energia tão gostosa, sorrindo, o cumprimenta. E os empregados vão levando ele, né, nos braços, ele se senta. E ele fala: qual é o seu nome? Ele fala: Ian, eu me chamo Ian. E você também? Eu não me movimento, perdi os movimentos do pescoço para baixo. Mas como que você está assim, tão assim paciente com essa situação, com só 20 anos passando por isso? Ele falou assim: pois é, mas eu me sinto tão afortunado. Olha a família que eu tenho. A minha mãe, meus irmãos, eles eram quase em 7 irmãos, cuidam de mim, não me falta nada. O frio chega, minha mãe me põe as cobertas. Tenho comida, tenho carinho da minha família, me sinto afortunado. Pior do que eu é o Tito, um mendigo que vive também aqui nas suas propriedades, porque ele, além de paralítico, ele é cego.
Aí ele falou assim, mas existe então alguém em piores condições? Sim, existe, é o Tito. Se você quiser, o Peters, que era o garotinho, o irmão dele, pode levá-lo até lá. Aí ele fala, pois eu quero conhecê-lo. Se aproxima dele e deixa um valor em dinheiro embaixo do travesseiro. E sai, levado pelos empregados. Antes de sair, ele escuta o jovem chamando a irmã caçula e dando o valor em dinheiro para ela. Fala assim, olha, meu amorzinho, vai lá, depois quando o nosso outro irmão for na cidade, fala para ele comprar com esse dinheiro, que brinquedo que você quer mais? Ah, eu queria boneca tal. Então você pede para comprar boneca tal, um lenço para a mamãe e divide entre nossos irmãos. Porque eu não preciso de nada. E ele escuta aquilo e ele leva outro choque. Acontece, vem o dia seguinte, ele vai na casa desse Tito. E ele fica desconcertado, porque ele vivia numa penúria absurda. Conforme ele ia entrando, a casa era suja, não tinha o conforto que o Yuyan tinha. Era um mendigo que vivia sozinho numa casa praticamente abandonada. Quando ele se aproxima, os empregados o levam nos braços, sentam ele num banco, ele fica em choque, porque esse Tito, ele vivia da caridade dos outros, dos vizinhos que aproximavam. Um levava uma comida, outro levava uma coberta, um levava uma água, porque ele era totalmente paralítico e também era cego. Então, que se alguém não ajudasse ele morreria. E ele entra, apesar da imundície que estava ali, da situação tão difícil, o Tito, ele era gentil, ele era amável. Cumprimentou, ouviu, né, que o conde estava ali, o cumprimenta verbalmente e fala, mas você não tem nenhuma revolta? Ah, não, imagine, eu tenho vizinhos tão bons, sempre tem uma comida aqui, sempre tem algo que eles me dão. Tem um outro mendigo, inclusive, que quando o frio está muito intenso, ele passa a noite aqui, a gente divide a coberta, a comida que nós temos. E ele fica novamente chocado, sem acreditar que alguém naquela situação não se revoltaria. Ele fala assim, olha, eu não me revolto, porque aqui tem o Elias. O Elias está em condições piores do que as minhas. E aí ele não se aguenta e fala, o que tem o Elias? O Elias, ele era inteiramente paralítico, cego, surdo e mudo. E ele vivia com uma mãe idosa, mas a mãe era muito desequilibrada e o maltratava. Ele, tomado de choque, se aproxima lá com os empregados e dá uma quantia também em dinheiro para ele. E sai. E ele agradece a quantia em dinheiro e falou que iria ficar esperando outro mendigo vir para que eles pudessem dividir aquela soma. Ele volta para casa muito pensativo, mas no dia seguinte, apesar do inverno e do frio, ele vai até a casa do Elias. Quando chega lá, era outra situação muitíssimo deplorável, porque o Elias, ele era exatamente assim, totalmente paralítico, cego, surdo e mudo. E a mãe era odiosa, porque batia nele, gritava com ele, já não aguentava mais cuidar daquela criatura na vida dela. Quando ela vê o conde se aproxima, tenta conversar, mas ela fala que o sonho dela é trabalhar na casa de alguém rico e largar aquele filho, aquela peste que Deus havia enviado a ela. Ele, muito assim, desconcertado com aquela situação, tenta algum diálogo com ele, mas o paralítico ele também tinha problema mental, de maneira que ele não consegue. Ele deixa somente uma quantia em dinheiro para essa mulher e ao sair ela fala assim, olha, só o que me consola é aquele leproso que mora ali mais adiante, o Kazvolovski. Ele além de paralítico, ele também é leproso. Só mesmo aquela história pode me consolar. Inclusive, a mulher dele se suicidou quando soube que ele tinha lepra. E ele, novamente chocado de ver alguém pior ainda a situação, passa o dia. No dia seguinte, ele pega a carruagem e vai. Quando ele chega, e tudo isso era na propriedade dele, ele nem sabia. Ele chega naquela esbá bem humilde e simples. E um anão vem atender a porta, era o Col. Esse anão cuidava desse leproso e ele pede para entrar. Aí fala assim, não, o senhor não está entendendo, se o senhor quiser doar alguma coisa, deixa aqui no portão, porque ele é leproso, o senhor não pode ter contato com alguém leproso. Olha, ele fala assim, quem não está entendendo é o senhor, porque eu que sou dono dessas terras todas, eu exijo ver este leproso, eu exijo ver como é que ele está.
E muito desconcertado, reconhecendo Demétrios, o dono de todas aquelas terras, ele não teve como negar, falou, então o senhor entre, né? Mas o senhor pode ficar tranquilo que ele tem lepra, tudo, mas ele fica só naquele cantinho, porque os outros, como ele não se movimenta, ele não tocou, então o senhor pode sentar que não vai haver contaminação. Os empregados morrendo de medo, mas era o dono das terras, ele leva o Demétrios lá. Quando Demétrios chega, vê um leproso que estava ali, totalmente deplorável, em situação muito deplorável, já sem o nariz, sem os dedos das mãos, sem os lábios, praticamente tinham se corroído todos pela lepra, e ele ali, naquela cadeira, preso, paralítico. E ele fica, e ele simplesmente olha assim para ele, esse Klaus Wolowski, e ele diz, mas como é que você aguenta essa situação, viver nessa penúria? Mas eu ainda sou afortunado, eu tenho Col que me ajuda. Ele me dá comida, não me deixa faltar nada. Eu sei o que eu estou passando, porque eu estou estudando, e eu sei por que eu estou sofrendo. E ele toma um choque, fala, mas não tem nenhuma justificativa para um sofrimento desse? Estás louco? Não. Nisso, Col vai escrevendo, e ele faz uma lista de vários livros, e tinha na época o Alexandre Azakov. Ele acho que alguém que deve conhecer, né? Ele foi um russo que ele traduziu as obras de Allan Kardec para o russo. E nessa época, 1880, por aí, o Allan Kardec tinha acabado de desencarna em 1869. Esse Alexandre Askazov, ele passa a doutrina espírita para a Rússia. Ele era um estudioso, um metafísico, que fazia sessões de materialização. E ele fala que através desse Alexandre de revistas sobre o espiritismo, ele tinha estudado e tinha conhecimento que na vida pregressa, os Kasvolovski, havia sido estava sendo ali naquele momento a reencarnação do Ivan IV, o Terrível. O Ivan IV Terrível, se alguém não sabe, ele foi um czar russo terrível, que estrangulou tantas esposas, os próprios filhos. Depois até, se vocês forem pesquisar, a história é muito triste, trágica e violenta. E ele fala, eu sou um afortunado, porque do passado que eu tive, olha onde eu cheguei. E os soldados, que estavam ali empregados nos Demétrios, levam um choque. E pensa, mas o Ivan Terrível, só de falar o nome dele, os russos já se assustavam. Ele fala, é impossível você ser o Ivan Terrível, esse homem está no inferno. E ele vira e fala, e você acha que aqui não é um inferno? Olha como é que eu me encontro. Não, estou sem o movimento das mãos, dos braços, eu não quero me alimentar e me assemelho aos cães. E me agacho na tigela e como, não sinto nada por causa da lepra. A minha esposa se suicidou assim que soube que eu estava com lepra. E eu vejo o espírito dela correr pela casa. Enlouquecida, pobrezinha, porque nem sabe que desencarnou, fique correndo, apavorada pela casa. Então eu vivo aqui, vivo afortunado, porque sei que eu daqui, vivendo bem esse meu sofrimento, vou ter a alegria da imortalidade da alma. E lá eu vou encontrar uma possibilidade de saúde, de paz, para numa próxima eu vir melhor do que agora. Então eu sou muito afortunado. Ele fica completamente desnorteado, era muita informação para a cabeça do nosso cômodo Demétrios. Ele volta para casa com o papel na mão escrito o nome desses pesquisadores. E em casa ele deixa um volume de dinheiro para o Col. E quando chega na casa dele, na idade dele, ele chama o empregado. E aí ele fala que iria fazer uma viagem até São Petersburgo, porque ele queria conhecer pessoalmente esse Alexandre Aksakov. E assim o faz. Ele empreende uma viagem, mesmo no inverno, e vai. Chegando lá, esse Alexandre Aksakov o recebe com imenso carinho e o leva para uma sessão espírita, que já estava se iniciando na época. E ele, muito curioso, sem saber muito bem, foi junto aos empregados que o aguardaram numa sala, se senta e ali se forma um grupo com alguns médiums.
E de repente, ali naquela penumbra, acontece uma materialização de uma dama muito linda, com uma roupa brilhante que passa assim por ele. E ela ajeita a echarpe nos ombros, o camafeu no peito, ajeita os cabelos, aquelas mãos. Eram as mãos da minha mãe, o Dmitri pensa. Era a minha mãe que estava ali ajeitando, daquele jeito que ela ajeitava os cabelos, era único, a roupa, o camafeu. Ele olha para Alexandre e fala: Alexandre, é minha mãe. Ele fala: sim, é sua mãe. Ela materializada se comunica com ele. Fala: Dmitri, meu filho, o que estás fazendo da sua vida? Sendo irracível, sendo tão grosseiro, tens tudo. Tens o cobertor, o agasalho, o alimento, uma casa enorme que você tem, és dono de todas aquelas terras. Fui eu que incentivei o Peters a falar aquilo a você. Aquela criança me serviu de instrumento para abrir-te os olhos para a vida imortal do Espírito que te aguarda. Esse sofrimento que você está aí guardando consigo, de mau humor, ele é a tua libertação. De um passado culposo que tivestes. Te alegra, meu filho. Viva com generosidade no coração. Faça movimentar a sua riqueza através da caridade. A morte não existe. Estou eu aqui para te provar. Seja melhor, meu filho. Seja feliz. Viva com alegria, apesar do sofrimento. E ele ali não teve dúvida alguma. Uma materialização da mãe que ele amava profundamente. Em prantos, ele chorando se modifica por completo. Ainda fica mais alguns meses em São Petersburgo, faz a viagem de volta para Kiev, que hoje é a atual capital da Ucrânia, e na época pertencia à Rússia, e de lá ele se transforma. Ele manda o jovem Ian de 20 anos, paralítico do pescoço para baixo, para todos os médicos, custeia todo o tratamento do menino para que ele pudesse voltar a andar de alguma forma, ou minimamente diminuísse o sofrimento dele. Ele dá uma casa para o mendigo Tito, que estava ali vivendo em penúria, põe empregados para cuidarem dele, ergue a casa. O Elias, ele manda a mãe dele trabalhar numa família rica, que era o sonho dela, e ele manda os trabalhadores dele cuidarem do mendigo Elias. E para o nosso leproso Kausvolovsky, ele auxilia também, ergue uma casa, porém ele também desencarna poucos meses depois. Mas para ele ergue um hospital, dando o nome de Kausvolovsky, que é o hospital que dali ajudaria toda aquela sociedade, aquela população daquela sociedade. Ele se casa com a governanta, que ele mal percebia porque ela vinha de origem humilde, mas ele vê esse orgulho, se casa com ela, e de tanto ele trabalhar no mental dele, ele até melhora das pernas, conseguindo se apoiar e ficar algo de pé. E eles conseguem ter ainda um filhinho. E assim essa história acaba, parece história de filme, não é? É uma história verídica, é uma história verdadeira que está no livro Ressurreição e Vida da nossa doce Ivone do Amaral Pereira. Essa história, ela tem um final feliz e ela acaba tão bem. E a pergunta fica: quem fez a caridade para quem? Se o tema da noite de hoje é fora da caridade não há salvação, será que foi ele que pegou das moedas, entregou para todos, ergueu o hospital, deu uma quantia de dinheiro para cada um? Quem será que fez mais caridade para quem? Será que a gentileza de um, a persistência do outro, a resignação do outro, de saber compreender os problemas, o descobrimento ali da imortalidade da alma, essa informação valiosíssima que o Kausvolovsky deu a ele, será que não foi uma caridade muito maior do que as moedas que todos receberam? Então, falar da caridade, esse lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, vai muito além das moedas que nós podemos dar. A verdadeira caridade não é o dar as coisas, mas é o dar-se, é o dar de si, dar o meu
tempo, dar a minha palavra, repartir e compartilhar o meu conhecimento, todas as nossas capacidades. É isso, por isso que fora da caridade não há salvação. Se nós não movimentarmos as potências da nossa alma em favor do nosso próximo e de nós mesmos, nós não evoluímos. Só seremos salvos nesse sentido do reino de Deus, da autoiluminação, quando nós de verdade praticamos essa caridade, que vai muito além das moedas, tão fáceis de dar. A caridade verdadeira, então, ela é tão importante que com ela nós praticamos a humildade, a doçura, a justiça e a benevolência. A humildade de se reconhecer um lápis nas mãos de Deus, se entregando aos seus desígnios e auxiliando o próximo, como a Madre Teresa de Calcutá. Eu sou um lápis nas mãos de Deus, porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. Como a história belíssima de Maria de Magdala, quando no fim da vida ela fazia lá as palestras para os leprosos, e ela se une a eles, porque ela percebe no colo uma cor arroxeada, pega um galho e toca, não sentia, também estava com lepra. O discurso dela era: vocês, os leprosos, e conversavam. Naquele dia ela se sentou, nós, os leprosos, e começou a fala dela. A humildade de se reconhecer junto, somos companheiros de jornada, ninguém é melhor do que ninguém. A doçura da caridade, a compaixão de se colocar no lugar do outro, querendo como irmão. Poderia ser eu estar sofrendo o que o outro sofre agora, por que não? Porque o sofrimento só vai na casa do vizinho, na casa do outro, e o outro do outro sou eu. Então a compaixão da gente ter. Tinha uma casa de caridade no sul de Minas, que um senhor muito honesto deu a chave do carro no centro espírita em troca de cestas básicas, porque não tinha o que comer. O dirigente da casa espírita o acolhe, naquele momento não tinha cestas básicas, liga para uma companheira do centro e fala: olha, tenho aqui um caso de um senhor honestíssimo que está aqui. Ah, pode deixar. Ele prometeu para o filho que ia levar comida hoje para ele. Pode deixar que eu vou levar. Ela traz a cesta básica, não dá a cesta básica na mão dele fechada. Ela traz a cesta básica e traz sacolinhas de mercado e começa a abrir a cesta básica e põe os itens da sacolinha, os itens da cesta básica em cada sacolinha. Olha, o senhor não falou que é o mercado para o seu filho, o senhor vai chegar com as sacolas do supermercado. E ele voltou todo feliz. Quer dizer, essa é a caridade com doçura, não é só dar. Olha, ela deu pensando no bem que ia fazer aquela criança, saber porque ele falou: meu filho, eu vou conseguir um emprego. Então, olha, é a caridade com doçura, não é só dar e dar de qualquer jeito. Nós também, praticando a caridade, nós exercemos a justiça, de saber como ajudar, quem, onde, como, quando. Porque a caridade, quando ela não é bem pensada, a gente não consegue atuar de forma correta. Como damas lá da sociedade, uma história também verídica, que estavam saindo do teatro com seus casacos de pele, onde tinham os mendigos. Uma delas quis tirar o casaco e pôr, a outra falou: não, você vai dar o seu casaco de pele? Vamos para casa tomar um chá. Mande seus empregados trazerem cobertores. Ah, é verdade, né? E foram. Tomaram um chá, no fim da noite se lembraram de levar o cobertor. Quando o empregado chegou, o mendigo já tinha morrido enregelado de frio. Então a caridade você tem que saber quando, onde fazê-la, exercendo ali, né, a justiça do momento. E também exercemos a benevolência, praticando o bem por intermédio da caridade. Lembrando nosso saudoso Chico, não é? Que havia sido roubado as roupas do seu varal e ele no dia seguinte estendendo mais roupas. E a pessoa ao lado falou: mas Chico, você não viu que roubaram toda a sua roupa, você está estendendo mais? É, minha filha, se roubaram é porque estão precisando, vai levar mais um pouco. Quer dizer, aquela caridade com benevolência, que só o nosso Chico amado tinha esses exemplos de amor para dar. Então a caridade, ela é fundamental, ela é importantíssima para nós, no nosso desenvolvimento, porque quando nós desencarnarmos, é sobre isso que vai ser a nossa história. Para finalizar, André Luiz nos conta uma história que havia um tribunal, um homem que deveria
passar pelo tribunal, estava sendo ali julgado. E ele corre pedir auxílio. Chega para um amigo e fala: olha, você é julgado, você me ajuda? E o amigo se vira e fala assim: olha, eu posso te emprestar uma roupa bem bonita para você se apresentar bem. Ah, ok, obrigada. Chega no outro amigo, pede auxílio e o amigo fala: olha, eu posso te dar uma carona, te levo até as portas do tribunal. Ok, obrigado. Chega no terceiro amigo pedindo ajuda e esse amigo diz: claro que eu te ajudo, inclusive eu vou com você e vou falar em teu nome em frente ao juiz. Nós podemos dizer que o primeiro amigo que deu a roupa representa o dinheiro, as facilidades do mundo, que são importantes, porém que não nos levam muito longe. Podemos reconhecer no segundo amigo a nossa família. São companheiros de jornada que estão conosco, que nos auxiliam, mas ali nas portas da morte, eles não vão com a gente. Nós vamos sozinhos. É a carona que deixa em frente o tribunal. E esse amigo que vai falar por nós, quem é? É todo o bem que nós fizermos. Todo o bem que nós fizermos é aquele amigo que vai falar por nós nas nossas dificuldades. Então, que sejamos nós a caridade estampada, que somos espíritas, que levemos esse lema: fora da caridade não há salvação, para cada lugar que nós formos. Porque a Joana de Ângeles disse para o Divaldo: meu filho, faz um rastro de luz para os que vêm atrás se iluminarem pelos teus passos. Que sejamos nós também a fazermos um rastro de luz atrás de nós, para que todos à nossa volta também possam se iluminar. E que a caridade possa ser uma constante nas nossas vidas. Sempre. Para que um dia também nós possamos ser auxiliados. É pelo bem que nós fazemos, é esse que vai ser o nosso advogado nas nossas horas de necessidade. Então fica aqui o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso lema, nós espíritas, fora da caridade não há salvação, para vocês lerem e estudarem em casa, é um capítulo muito belo. Então agora, nesse segundo momento, nós vamos sentando-nos confortavelmente na cadeira, procurando novamente serenar os nossos pensamentos, os nossos corações. Vamos abrindo o nosso coração em vibrações de amor, de luz e de paz, a envolver toda esta casa de oração que nos envolve, em todas as suas salas, envolver os trabalhadores, os assistidos em muita luz. Vamos projetando luz no nosso lar. Mentalmente vamos entrando no nosso lar, visualizando a presença de Jesus no nosso lar, abrindo portas e janelas, vendo um sol de alegria iluminar toda a nossa casa, em todos os seus cômodos, trazendo paz, luz, concórdia, amor. Vamos espargindo mais luzes pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelo nosso país, ampliando esta luz por todo o nosso planeta Terra, para que todas as nações, em todas elas, possam ecoar os ensinamentos de Jesus como norma e conduta, que todos os corações possam ser tocados da fraternidade, do amor, trazidos pelo nosso Mestre Jesus, e que assim, irmanados pelo amor do Cristo, nós possamos permanecer. Vamos nos visualizando em luz também nesses instantes, sentindo se derramarem sobre as nossas cabeças uma chuva de luzes e de bênçãos, que apazigua a nossa mente, que acalenta o nosso coração nas nossas dores, que nos envolve carinhosamente. É a mão dos nossos amigos espirituais que estão aqui conosco, nos apoiando e nos amando incondicionalmente. E assim, em muita tranquilidade e paz,